a sua Bíblia em João capítulo 6. E na verdade nós só vamos dar continuidade ao que eu já estava falando. João capítulo 6, versículo 66. Quantos acharam? Diga amém. O título da mensagem de hoje é: para quem eu irei? É uma verdade, irmão, nós vivemos todos os dias diante de uma bifurcação. Você que não sabe o que é uma bifurcação, aquele momento que a gente chega na estrada e tem dois caminhos, tem duas vias, duas estradas divididas, e nós vivemos essa bifurcação no nosso interior todos os dias, carne e espírito, minha vontade ou vontade de Deus, caminho largo ou caminho estreito. Todos os dias nós vivemos essa bifurcação, e quando a gente já tem uma rota definida, né? Nós vamos ter menos problema com isso. Amém ou não amém? Bom, hoje é mais fácil. Tem o Waze, né? Tem o Google Maps. Mas antigamente tem um pessoal aí que não é mais um pouquinho da minha idade, né? Mas antigamente não tinha não, irmão. Antigamente a gente tinha que saber os pontos que a gente ia chegar lá a gente perguntava: é pra lá ou é pra cá? Amém? Quem pegou isso aí? A gente não sabia o meio do caminho como é que era. Ó, eu tenho que sair de Cabo Frio para ir para Itaguaí. Eu sei que eu tenho que passar ali a BR, eu sei que eu tenho que passar a ponte. Então a gente sabia os pontos, né? Daqui eu chego naquele ponto, daquele outro ponto chego no outro ponto. E se não souber, naquele outro ponto você pergunta. E a gente chegava, não chegava? Chegar. Hoje, se deu ruim, ficou sem internet, já Deus nos acuda, né? Para sair, para perguntar. A verdade é essa, que quando a gente já tem algo definido, a nossa rota já está definida, nós vamos ter menos problema diante das bifurcações, diante das possibilidades que são apresentadas. Mas de vez em quando a gente errava, ou de vez em quando até com o Waze a gente erra, amém ou não amém? Aí quando a gente erra aquele caminho que tinha que seguir, a gente percebe um pouco mais na frente, meu Deus, vou ter que fazer o retorno, e vou ter que voltar lá no ponto onde eu me perdi para cair na estrada de novo, amém ou não amém? E às vezes esse erro leva a um retorno de meia hora, 40 minutos, não sei. Às vezes tem um retorno logo na frente, mas às vezes tem um retorno que é só muito distante. E aí a gente tem que gastar o nosso tempo, a nossa gasolina, em que a gente não tinha planejado para gastar, para poder fazer o retorno. E para quê? Para poder cair no ponto certo novamente. Amém ou não amém? Exatamente o que acontece diante das bifurcações apresentadas para mim e para você, nas escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Às vezes a gente erra, a gente pega caminho que não era para ter pego, e a gente se percebe nesse lugar que nós estamos ali agora perdendo essa gasolina, essa energia, ou esse tempo, ou isso que era para estar sendo investido no caminho certo. Agora a gente tem que fazer o caminho de volta. E pior ainda é não fazer o caminho de volta, amém ou não amém? Pior ainda é não fazer o caminho de volta, para sair no ponto certo e fazer agora de uma forma correta, que precisa ser feito. Vocês lembram de Abraão e Ló, diante dessa bifurcação? Quem se lembra aí? Abraão e Ló, quando falam assim, os pastores estão brigando, nós vamos separar aí o rebanho, separar o povo. Então eles chegam ali e eles veem
as colinas de um lado, campos verdejantes, do outro um lado mais árido, mais seco. E Abraão fala assim: para onde você quer ir? Para onde você for, eu vou para o outro lado. E ele, claro, de forma, esperta, o lado que está verde, o lado que dá para plantar, o lado que tem vida ali. Eu vou para esse lado. E Abraão vai para o outro lado. Só que, irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando nós estamos diante dessas possibilidades, mais do que eu e você enxergamos o que pode ou não ser bom, melhor é estar e saber que o lado que você está é o lado que carrega a presença de Jesus. Tem caminhos aí que podem parecer, como Ló viu, que são bons, mas só que levou a ele e a cidade à destruição. E quem que voltou lá para resgatar ele? Quem que voltou lá para dar uma mão para eles de novo? Abraão. Ele que volta lá. Por quê? Porque mais do que ele estava vendo que poderia ou não ser bom, que é mais ou não agradável, mais importante, ainda que eu vá para o caminho que é árido, mas é que a presença do Senhor esteja comigo. É para que eu seja um com Ele e saiba e tenha confiança e certeza de que nesse caminho Ele é um comigo também. Mais do que os nossos olhos naturais podem ver. Então, para quem eu irei? Essa passagem, verso 66, vai dizer assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele é Jesus. Então perguntou Jesus aos 12, quer dizer, os mais íntimos: porventura quereis também vós, outros, se retirar? E respondeu Simão Pedro, representando a todos ali: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graças, te bendizemos. E como está aqui, Pai, na resposta de Pedro, esse é o sentimento, Pai, esse é o nosso desejo, isso é o que está no nosso coração nesse momento, Pai. A quem nós iremos, Pai? A quem nós iremos? Nós sabemos quem o Senhor é. O Senhor é a nossa esperança. Nós sabemos quem o Senhor é e nós não queremos, Pai, como aconteceu nessa verdade, nessa passagem aqui, talvez te abandonar por coisas tão pequenas, Pai, terrenas, mas saber que mais importante é estar na sua presença. E por isso, Pai, nós cremos que o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite de hoje, Pai. Tem corações, Pai, que estão sendo devolvidos a esse aquecer com a sua igreja, com a sua obra em profundidade, com a sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos aqui nessa noite, Pai, através dessa verdade, que o Senhor nos dê compreensão do alto para entendermos tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para cada um de nós na noite de hoje. Nós repreendemos aqui, Pai, toda ação maligna, satânica contra mentes e corações, todo sono, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós estamos com a nossa mente e o nosso coração abertos para aquilo que o Senhor deseja manifestar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar aqui, olha. À vista disso do quê? Você sabe? À vista do que muitos discípulos abandonaram Jesus? Que muitos discípulos deram as costas para ele? O que estava acontecendo ali? Se você voltar aí comigo a partir do verso 41, eu não vou ler, eu vou fazer um resumo aqui contigo só para você entender à vista de que muitos abandonaram ele. Bom, o livro de João é uma resposta. Ele chega a dizer assim: nem se tivesse todos os livros do mundo daria para escrever tudo que Jesus fez. Aqui, na verdade, esse trecho são 20 dias de 3 anos de ministério de Jesus. Então, ele vai dar algumas respostas aos hebreus que queriam a confirmação. Será que esse Jesus aí? Não, é aquele do Antigo Testamento que os nossos pais falaram, o Messias, o enviado da parte de Deus. Então eles queriam algumas provas e João está relatando aqui algumas dessas provas. Quando ele cura um cego de nascença, quando ele puxa Lázaro de volta, ressuscita um morto, quando ele transforma a água em vinho.
discursos e palavras da parte dele revelando quem ele era. Algumas dessas respostas para esses homens, dizendo: é ele mesmo, ele está aqui na nossa frente. E mesmo tendo algumas dessas respostas, quando chega um pouco mais na frente, aqui onde nós estamos agora no capítulo 6, depois ele fazer muitos milagres, depois ele revelar e se revelar com aquilo que na palavra dizia: olha, só Deus pode fazer isso, só quando for Deus. Então ele estava fazendo essas coisas, a forma que ele curava estava acontecendo. E vai chegar um momento, irmão, que ele vai agora falar o que alguns estudiosos chamam de o duro discurso de Jesus. Ele vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vai falar assim, lá no verso 56: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Olha as palavras de Jesus: quem comer da minha carne e beber do meu sangue vai ter vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Está lá no verso 54. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Olha, irmão, olha aqui para mim. Você sabe quem é Jesus, amém? Lá estava sendo revelado quem era Jesus. Existia uma dificuldade maior, sim ou não? Sim. Aí imagina você que ele está falando isso para os judeus e eles começam a questionar. Eles começam a falar assim: calma aí, a gente conhece Jesus, a gente viu ele aí brincando com as crianças aí, ele é filho de José. Como é que ele está falando que ele desceu do céu? Como é que... Eles não entenderam, um pouquinho mais para frente, assim: comer da tua carne, quem que pode comer da tua carne? Ele vai ficar vivo. Não compreenderam, irmão. O que muitas das vezes alguns até dizem representar também o que nós temos como momento de ceia, aquele momento que é tipificado o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Mas é mais do que isso, é uma vida com Ele, que naquele momento é representado. Tem muitas pessoas que falam: eu não posso perder o domingo de ceia, eu não posso perder o culto de ceia. E os outros, você pode? Então o que aquele momento representa? Só aquele momento ou uma aliança de ser um com Ele como Ele é um com o Pai? Porque se for uma aliança, todo culto é importante. Se for uma aliança, o ministério, o encargo que está sobre mim é importante. Se for uma aliança, a prioridade para Ele é importante. Se for uma aliança, me aprofundar nele todos os dias é importante. Não é por causa de um rito, é uma vida com Ele. Rituais são de outras religiões. Com Ele é uma vida para todo momento, no seu trabalho, com a sua família, na igreja, em tudo aquilo que Ele está desenvolvendo todos os dias. Lembra que a gente leu aqui? O desenvolvimento da fé. Toda hora está acontecendo, irmão, quando nós estamos posicionados. Só que esses irmãos não compreenderam isso. E eles não entenderam assim. Sabe o que eles responderam? Eles falaram assim lá no versículo 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir para você que ainda não ouviu. Duro no original é escleros, seco, resistente. Então ele está falando seco, resistente. Resistente a quê? Ele é resistente ao pecado. Resistente, duro, é esse discurso. No original é logos, palavra. E quem é o logos? Jesus. Ou seja, vamos passar aqui para o original. Resistente é esse Jesus. Quem pode ouvir? Ouvir, do grego akou, é obedecer. Ou seja, vamos trazer para o original essa resposta daqueles discípulos que não compreenderam. Seco, resistente é esse Jesus ao pecado. Quem pode obedecer o que ele está falando? Porque muitos estavam ouvindo, mas quem pode ter essa vida com Ele, de verdade, como um discípulo, dessa maneira que Ele quer? Porque até aquele momento em que pessoas estavam sendo curadas, até aquele momento que tem maná, que tem... Irmão, até aquele momento, nós estamos contigo, nós vamos com o Senhor. Até o momento que o câncer é curado, nós estamos contigo, nós vamos com o Senhor. Mas no momento que Ele fala: eu quero um relacionamento com você,
e esse relacionamento eu já estabeleci como ele é, tô fora. Eu não quero. Eu quero o que vem do Senhor, eu não quero o Senhor. Essa foi a resposta desse discípulo. Mas Jesus, no verso 61, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou assim: isso escandaliza vocês? Verso 63: o Espírito é que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Porque Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que criam e quem havia de traí-lo. E ele prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Você está aqui hoje? Está aqui hoje? Foi concedido pelo Pai por graça e misericórdia sobre a sua vida. Ele te trouxe para ouvir essa palavra. Ele te trouxe para alinhar e ajustar medidas de graça dentro de você. Ele te trouxe aqui para você ser fortalecido através de uma verdade, ainda que seja um discurso duro da parte de Jesus, mas que traz alinhamento para a nossa vida com Ele. É graça, é misericórdia do Pai que continua nos empurrando e nos levando à presença de Jesus. Esse Pai, Ele diz: você não pode vir a mim se não for Ele que não o enviar. A misericórdia de Deus está sobre a mim e sobre a sua vida, irmão. Você pode dar um amém por isso? Essas bifurcações e as nossas escolhas vão nos mostrar se nós realmente andamos com Ele ou não, como está acontecendo com esses discípulos aqui. É uma verdade, irmão, nada pode nos separar do amor de Deus, amém ou não amém? É uma palavra. Sim, nada pode nos separar desse amor. Mas isso não quer dizer que eu estou com Ele e Ele está comigo. Eu vou repetir, olha aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que eu estou com Ele e Ele está comigo. Olha aí, João, vai um pouquinho para frente aí, João 12. João 12, versículo 45. Olha o que está escrito aí. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, e vim de que todo aquele que crê em mim não pereça Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa vai te julgar no último dia. Eu não sei se você entendeu. O amor dele está para todos nós, mas estar com ele é uma decisão de não negá-lo diante dessas bifurcações, diante dessas possibilidades. Aqui fica bem claro o que ele falou para aqueles homens e que eles não compreenderam e não creram e não quiseram. Ele disse assim: eu desejo ser um com vocês, assim como eu sou um com o Pai. Que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. O desejo de Jesus nesse relacionamento. Tem amor dispensado, graça dispensada sobre mim e sobre a sua vida. Mas ele está dizendo aqui: olha, eu vim como luz sim, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, tem um resultado para esse amor. Amém? Esse amor não está aí e é algo que a gente vai degustar quando a gente quiser. Não, ele está falando assim: o meu amor te alcançou, então eu desejo que você não permaneça nas trevas, que você permaneça, que você agora, as suas escolhas sejam no caminho e na direção que eu te dei. E quando chegarem essas bifurcações na nossa vida, nas nossas escolhas, que acontece assim que nós saímos aqui, aliás, aqui está acontecendo, o seu coração esteja inclinado para o que eu te direcionei, porque o Espírito Santo continua a me convencer e continua a te convencer, em nome de Jesus. Aí sim, eu estou com você.
e você está comigo. Aqui sim, no último dia. Olha a importância, irmão, olha aqui para mim. Olha a importância, o meu choro aqui, de alegria, de ver irmão se aprofundando na palavra, é isso. É por causa dessa palavra aqui. O que vai te julgar no último dia? Que está escrito no texto? A palavra. Agora, se você não tem a palavra, você não está nem aí para o julgamento. E aí você está pegando um caminho, aquele caminho de erro, sabe, que a gente falou no início, que a gente tem que gastar vida, energia, tempo para fazer o retorno. E não há mal nisso. Se hoje for o dia de você fazer o retorno, glória a Deus pela sua vida. Se hoje é o dia que o Espírito te convence a fazer esse retorno, glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Mas a importância de sabermos a palavra, de nos aprofundarmos na palavra, está também traçando rota de eternidade na minha e na sua vida. Para que nós, diante dessas bifurcações, venhamos a fazer as escolhas certas. Quais são as escolhas certas? As escolhas que, quando Ele nos apresentar um duro discurso, nós vamos, com a nossa resposta, na nossa atitude, dizer: olha, todo mundo está abandonando, mas eu prefiro a sua presença. Eu permaneço na sua presença. Verso 67, acompanhem comigo. Está escrito assim: então Jesus perguntou aos 12: porventura, quereis também vós se retirar ou ir com eles? Como assim, irmão? Ele está dizendo: olha, se o meu discurso, se a minha palavra, se esse direcionamento que eu dei não te agradou, se vocês não compreenderam a revelação que eu vim trazer, aliás, que era Ele mesmo a revelação, Ele é o Salvador, se isso não é muito maior do que a expectativa do que você quer que eu seja, ou você quer que eu faça, pode ir junto com eles. Eu até postei ontem, quando eu estava lendo isso aqui, e uma frase veio no meu coração, de que mais do que as respostas, eu botei assim: eu não quero ter uma fé alimentada pelas respostas que eu desejo da parte de Deus. Não. Eu quero compreender o que Deus desejou desde o princípio para mim. Olha a diferença de quando nós nos tornamos maduros na fé, irmão. A diferença é essa. Os meninos na fé, quem tem filho aqui pequeno? Filho pequeno, ou já teve, né? Filho pequeno. Filho pequeno vive atrás da gente pedindo, irmão. E se a gente não deixa ele fazer, ele... eu ia falar chora. O Theo grita. A Thailina falou grita. É a mesma coisa. Bebês na fé andam atrás do pai chorando quando ele não faz aquilo que ele esperava. Fica gritando, fica esperneando, ao invés de correr para a palavra, correr para a presença dele, para compreender qual é o desejo dele para as nossas vidas. E nós encontramos descanso nisso, irmão. Quando nós compreendemos isso, quando a nossa fé amadurece para isso, nós encontramos descanso, porque nós sabemos que o que Ele desejou é melhor do que o que eu posso desejar. Aqui está o grande segredo desse descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele fala: você não compreendeu. E se você quiser, fala para os íntimos, tá? Vocês podem ir junto também. Enquanto no evangelho de hoje se faz de tudo, né, irmão? Se faz de tudo, só falta pagar a prestação da casa da pessoa, o aluguel, para ela estar na igreja. Jesus fala: você não gostou do discurso? Pode ir. Por isso é apresentado como o duro discurso de Jesus. Está falando, você quer andar com aqueles que querem, como foi no passado, o maná que cai do céu, aqueles que querem milagre e que na hora de um compromisso em carregar a sua cruz a rejeitam? Pode ir. Pode ir. Porque Ele sabe quem Ele é. Vocês querem com aqueles que falam sobre igreja, que é ser igreja,
mas não se posicionam como igreja minha nessa terra. Ele está falando, pode ir. Daqueles que sabem do seu encargo, aqueles que sabem do seu ministério, mas não tomam a sua capa como Eliseu. A capa não é só questão de unção, é de responsabilidade com o que Deus te deu. Ele está falando, pode ir. Os que estão a todo tempo ouvindo revelações sobre mim, sobre quem eu sou para você, sobre o que eu desejo para você, revelações de uma vida que eu quero contigo, mas continuam nas bifurcações, escolhendo outros caminhos. Ele diz, pode ir. Aquele que continua enviando pessoas dizendo, olha, eu vou te, nesse passo de fé que você der, eu vou te encher, eu vou te fortalecer, eu vou estar com você quando tudo parecer ruim, eu vou ser o seu braço forte, mas mesmo assim continuam com medo de dar o seu passo de fé. Ele está falando, esses que estão indo lá, vocês querem ir junto? Pode ir. Pode ir. Aí nós temos a resposta de Pedro. A resposta de Pedro 68 e 69 é assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmão, olha para mim, pela segunda vez, é a segunda vez que Pedro está reconhecendo, que Pedro está admitindo que ele, mais do que um grande profeta, é um Messias Salvador. Eu não sei se você tem a compreensão disso, mas as pessoas, para conhecer isso naquela época, irmão, quando aquilo estava sendo revelado, era muito difícil. A sua vida, o seu pescoço estava ali, poderia morrer. E ele estava pela segunda vez admitindo isso, e agora com mais ênfase, com uma linguagem mais enfática, falando o quão ele reconhecia, é o Senhor mesmo, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o enviado, o Senhor é o Messias. E para quem nós iremos? Tem alguns discursos muito duros de Jesus que fazem com que essas bifurcações elas fiquem mais claras diante de mim e de você. Fiquem mais claras do caminho que realmente nós devemos trilhar, nós devemos tomar. Caminhos de engano, caminhos de salvação, caminhos de distração, caminhos de condenação. Tem duros discursos que chegam até mim e até você e deixa isso mais claro. E a gente liga um alerta dentro da gente, porque a gente vai andando, né, irmão? A gente vai, isso aqui eu levo, isso aqui eu vou levando. Mas tem uma hora que ele permite. Por exemplo, ele vinha fazendo milagres, olha aqui, mão na cabeça e tal, mas vai ter uma hora que ele vai falar, olha, eu sou o Messias, eu quero um compromisso, eu quero um comprometimento, eu quero um aprofundamento, eu desejo isso, mas não é porque eu desejo, porque isso é o melhor para você. Não é que é o melhor para ele, é o melhor para você. E se ainda não aconteceu, irmão, se ainda o machado não cortou a raiz, é porque ele continua sendo longânimo comigo e contigo. Mas ele está dizendo, uma hora esse tempo cessa, uma hora esse tempo acaba. E ele continua em graça, ele continua em misericórdia. Certos discursos que vão tornar isso mais claro. Torna isso mais claro. Torna mais claro também, não só o que ele está me orientando e te orientando, mas deixa mais claro também o amor incondicional dele sobre mim e sobre você. Deixa mais claro também as responsabilidades diante dessas bifurcações, das nossas escolhas, do perigo das nossas escolhas nessas bifurcações. Da mesma forma que fica mais claro, talvez, com a minha e com a sua atitude, que nós estamos pegando caminhos errados, e que nesses caminhos errados não é só eu estou com Jesus e aqui eu pego hoje um caminho errado e amanhã eu pego um outro caminho errado. Não é só isso. Ele está falando só tem dois caminhos. Só existem dois caminhos. Da mesma forma que isso mostra que a gente pode estar não andando com Ele, ou não sendo um com Ele como Ele é um com o Pai, da mesma forma, dependendo da minha e da sua escolha, isso vai trazer dentro de mim uma convicção de quanto nós somos um com Ele.
de quanto nós continuamos fiéis à palavra, o desejo, a vontade, os princípios e os valores dele. Isso pode também aumentar essa nossa convicção. Mesmo com muitos desistindo do nosso lado, mesmo com o discurso ficando um pouquinho mais pesado, mesmo com várias possibilidades de escolhas que eu e você nós temos, nós podemos dar a mesma resposta: eu prefiro a sua presença. Eu prefiro o que talvez eu nem consiga compreender muito agora, mas eu sei que se o Senhor direcionou para lá, eu sei que é mais seguro, eu sei que é caminho de vida, eu sei que ali está o direcionamento, e ele está reconhecendo aqui desse Messias, desse Salvador, do caminho, da verdade, da vida, e ele está dizendo: para onde mais eu irei, se o Senhor é esse caminho? Se o Senhor é a salvação, se no Senhor está a vida, para quem mais eu vou? Eu vou para a promiscuidade? Eu vou para uma vida de engano? Eu vou para uma vida vazia da sua presença? Eu vou para uma vida de mentiras e derrotas? Não, eu vou para a direção que traz vida abundante. Eu sei que muitos, talvez Pedro dentro dele, diante dessa situação toda, né? Muitos daqueles que saíram ali podem ter rejeitado por não conhecer e não ter a certeza e não saber quem realmente ele é. Mas Pedro, na resposta dele, é como se ele estivesse falando: eu não consigo, porque o normal seria eu ir junto com eles, diante de tudo que está acontecendo. Mas só que por te conhecer e ter a convicção dentro de mim de quem realmente o Senhor é, eu não consigo mais ir para qualquer outro caminho que não seja o Senhor. Eu te conheço, Jesus. Eu sei que não existe vida fora do teu propósito. Não existe vida fora do que o Senhor planejou, para onde mais que eu poderia ir, a quem mais eu poderia ir. Eu sei, o Senhor é a minha única esperança, ainda que tenha, irmão, dor, ainda que tenha sofrimento, ainda que tenha dificuldades extremas de permanecer fiel no que o Senhor tem direcionado. Eu sei que ali a sua presença vai estar comigo. Eu sei que ali tem um braço forte me sustentando. Eu sei que ali tem refúgio para os meus dias mais cansados, para os meus dias mais desgastados. Eu sei que ali eu encontro refúgio. Eu sei que ali tem socorro bem presente na tribulação. É ali, é na sua presença, é no que o Senhor tem direcionado. Algumas vezes a gente chega a pensar, mesmo crente, tá? Porque eu não sei se você percebeu, mas o texto 66, verso 66 diz que muitos dos seus discípulos abandonaram. Não fala conhecidos. Discípulos são os alunos que estavam andando com ele. Não fala aqueles que mais ou menos o conhecia, amigo, não sei. Não, fala dos discípulos. Ou seja, para quem está vivendo esse contexto que nós vivemos. E às vezes a gente chega a pensar que pode ser que tenha uma terceira via, né? Pode ser que dê para viver meio que em cima do muro. Pode ser que dê. Mas olha o verso 70 e 71. Depois da resposta de Pedro, Jesus replicou dizendo: não vos escolhi eu mesmo, número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Existem discípulos, como nós vimos aqui, que vão ser reconhecidos por ele naquele grande dia, e existem discípulos que vão ser rejeitados. Esses discípulos que rejeitam esses valores, essa verdade. Tem discípulos que vão virar as costas quando um duro discurso chegar. Tem discípulos que vão trair o próprio Jesus, que vão rejeitar essas verdades, esses valores, mas que também, na palavra que nós lemos, serão rejeitados pelo próprio Jesus. E você pode pensar assim: Jesus é meio vingativo, né, pastor?
Então quer dizer, cadê esse? Não, esse amor está acontecendo. A palavra está chegando, para que no grande dia ninguém possa dizer, eu não recebi essa palavra. Isso só vai acontecer quando todos receberem essa verdade. Ninguém vai chegar ali enganado. E você pode pensar, é muito vingativo isso, pastor. Não é que isso seja vingativo. Na verdade, ele está sendo longânimo comigo e com você. Porque alguns duros discursos já chegaram na minha e na sua vida, amém ou não amém? E o que eles provocaram em mim e em você? Ou seja, hoje pode ser mais uma oportunidade, mas a gente não sabe se nós vamos ter a próxima. Isso é uma verdade. E isso, irmão, eu estou falando aqui muito específico para dentro do nosso contexto igreja, discípulo. Não estou falando para quem está fora. Discípulo de Jesus, quem está dentro desse contexto. E tem uma verdade, que algumas decepções, algumas contendas, algumas fraquezas internas, ela nos faz pensar como Davi. Abre aí comigo no Salmo 55. Queria chamar o louvor. O pessoal do louvor pode vir. Lá no Salmo 55, vai comigo. Talvez diante, irmão, de algumas incompreensões, olha aqui para mim. Talvez diante de algumas incompreensões, diante de incredulidades do nosso coração, preste atenção no que eu estou falando, de incredulidades do meio do seu coração, de fraquezas internas que eu e você temos, nós podemos ter um pensamento de Davi, no Salmo 55, no verso 6 e 7, quando ele diz assim: então disse eu, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe, ficaria lá no deserto. Olha aqui para mim. Quantas vezes nós pensamos em voar para longe? Fugir de tudo, bater asas lá para onde ninguém vai achar a gente, no meio de um deserto. Exatamente como o salmista, como Davi, ele está falando aqui. No meio de tanta incerteza, no meio de tanta fraqueza, no meio de tanta fragilidade, a gente flertou, ou a gente flerta com a mesma ideia dele. Eu já quis ir para outra cidade. Eu já quis fugir de todo mundo. Eu já quis ir para um lugar, eu quero ir para aquele lugar que ninguém me conhece. Eu quero ir para longe dos problemas, eu quero ir para longe das angústias, eu quero ir para longe dessas dores, eu quero ir para longe da vergonha. Eu não quero bater de frente com essa pessoa de novo, ou com aquele local de novo, estar naquele local de novo que serviu de escândalo, serviu de escárnio. Não quero mais isso. No contexto aqui desse salmo, provavelmente ele está aqui naquela situação da rebelião do seu filho de Absalão. Imagina isso, Davi, um homem sanguinário, irmão, matou muito. Mas agora como é que é matar o filho? E o filho arma uma rebelião contra o governo dele, para toma o governo dele. E ele tem que fugir, irmão, porque é o filho. E ter todo o cuidado com aqueles homens dele, homens de exército, para que a solução era matar o filho. Então tem gente lá do exército que, vou pegar esse cara. Agora Davi fica no meio, e ele não quer nem matar o filho, mas ele tem que resolver o problema. Então a vontade é fugir, a vontade é ir para outro lugar. Só que no meio dessas dificuldades aí, no meio das angústias, das tristezas mais profundas, sabe o que Davi fazia? Recorria a Deus, ia para a presença dele. Alguns de nós, diante dessas bifurcações, nós podemos piorar a situação. Alguns de nós, ao invés de recorrermos para Deus, nós podemos recorrer à vingança, recorrer ao ódio, recorrer à murmuração, recorrer às queixas, recorrer ao pecado. Davi não. Ele corria
para a presença de Jesus. Eu não sei se você já desejou também outros caminhos, ou às vezes você nem desejou outros caminhos, mas quando o discurso apertou um pouquinho da parte de Jesus com você, você desejou não estar no caminho que Ele direcionou. Então isso é a mesma coisa que desejar outro caminho. Ele coloca um caminho dele, de um posicionamento que Ele está nos direcionando. E não escolher esse caminho dele não quer dizer que nós não estamos, eu não estou escolhendo o outro caminho. Não, está sim, porque só existem dois. Essa é uma verdade. Eu já pensei aqui, eu não sei, eu quero abrir meu coração com você, mas eu já desejei ir embora exatamente como aqueles discípulos. Eu já tive alguns duros discursos, e o meu desejo também foi não me dobrar ao que Ele direcionou, não me dobrar à palavra dele, não me dobrar o que eu tenho, o que eu preciso para mim ser nele. Eu também já desejei desistir. Eu também já desejei me entregar ao caminho mais largo, mais fácil, porém também o caminho de destruição da minha fé, da minha família, do meu relacionamento com Ele. Eu já desejei, irmão, com todas as minhas forças, não estar aqui falando para você, com todas as minhas forças, a não fazer parte dessa família, desse contexto, essa família chamada igreja, a não comer dessa carne, a não beber desse sangue. Já desejei que Ele não fosse prioridade em nada. Já desejei não assumir o encargo, o dom e a responsabilidade pastoral que está sobre mim. Quando apertou um pouquinho, eu quis ir embora com os outros discípulos. Eu já desejei não assumir isso. O que com toda sorte de bênção Ele me abençoou. Olha aqui para mim. O que com toda sorte de bênçãos Ele me abençoou, eu já desejei não estar compartilhando com você na noite de hoje. É muito triste, porque pela misericórdia dele eu estou aqui, mas quantos que não estão? Quantos que não receberam ou não estão recebendo o que Deus colocou sobre você? Pela misericórdia de Deus, eu tenho somado na fé de alguns irmãos. Pela misericórdia de Deus. E eu vejo esses irmãos falando para mim quanto isso tem sido importante para eles, e dói no meu coração pensar que eu desejei não somar na vida deles. Em sair andando com aqueles que viraram as costas para Jesus, dizendo: acabou o milagre, acabou o nosso relacionamento, acabou o relacionamento superficial. Eu não quero o que você deseja comigo no profundo. Eu não quero assumir o que o Senhor me comissionou para ser. Porém, todas as vezes que isso se aqueceu no meu coração e no meu interior, a pergunta que vem dentro de mim é a mesma de Pedro: Senhor,
Para quem eu irei? Já experimentei de muitos caminhos. Eu sei que é no Senhor que eu posso viver por completo. Eu sei que é no Senhor que eu encontro paz e descanso para minha alma. Você pode se colocar de pé, sem falar com quem está do seu lado. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Você a refazer alianças profundas com o Senhor, mais profundas com o Senhor na noite de hoje. Sai do seu lugar e vem aqui. Enquanto eles adoram, o Senhor te convida a alianças profundas na noite de hoje. Você sabe o que o Espírito te convence nessa noite. Você sabe do que o Espírito te convence através dessa palavra. Essa palavra é específica, irmão, para quem está dentro do contexto, igreja. Discípulos. Específica. E na noite de hoje, nós vamos quebrar. Escute o que eu estou falando para você aqui, em nome de Jesus. É na autoridade do nome dele que eu falo aqui sobre a sua vida. Na noite de hoje serão quebradas através da sua resposta. Alguns discípulos deram a resposta de não continuar com ele. Alguns discípulos abandonaram, outros traíram, mas outros estão falando: a quem mais eu irei se não for a sua presença? Ei, olha aqui, em nome de Jesus, diante da sua resposta, na noite de hoje estarão sendo quebradas, estará sendo quebrada relacionamentos que são superficiais, alianças superficiais, e eu quero declarar aqui que alianças profundas vão estar aqui diante da sua decisão, sendo estabelecidas com Cristo Jesus, em quem você é nele. Sai do seu lugar e vem.